Olá pessoal, vamos para mais uma aula de Química e na aula de hoje estaremos resolvendo alguns exercícios relacionados a gráficos de aquecimento. Foi o assunto que nós vimos na aula passada, tá certo? Então eu vou colocar na tela para vocês o primeiro exercício. Para que vocês possam estar observando. Nós temos aí um gráfico, nós trabalhamos exaustivamente esse gráfico. Explicamos a estrutura, o funcionamento. E agora nós vamos resolver esse exercício aí abordando esse gráfico. Então ele diz assim: analise o gráfico e responda os itens abaixo. Então nós vamos analisar esse gráfico e vamos responder todos esses itens aqui que estão aí para a gente analisar, tá certo? Da letra A até a letra F. Então vamos voltar aqui para o gráfico e vamos dar mais uma observada. E vamos ver aqui o primeiro questionamento, a primeira pergunta. Aqui diz assim, letra A. O gráfico representa uma substância pura ou uma mistura? Então, nós vamos analisar e ver se esse aquecimento aqui do gráfico, se é uma substância pura ou uma mistura. Então, observe aí, que nós trabalhamos na aula passada, que na substância pura, a fusão, o processo de fusão, ou durante o processo de fusão, a temperatura permanece constante. Então, vocês lembram que a fusão começa em uma temperatura e termina na mesma temperatura. Então, se você observar aqui, essa linha está totalmente reta. Fusão constante. A ebulição, que é a segunda linha, a linha de cima, começa aqui a ebulição e termina aqui. A linha também está totalmente reta, tá certo? Então, nesse gráfico aqui, tanto a ebulição quanto a fusão permanecem constantes. Então, isso aqui se trata de uma substância pura. Se fosse uma mistura, a linha da fusão estaria um pouco inclinada, tá certo? E a linha da ebulição também estaria um pouco inclinada. Então, isso aqui se trata de uma substância pura. Então, vamos colocar aí na letra A. Substância pura. A substância pura, resposta da letra A. Vamos para a letra B. Quais os pontos de fusão e ebulição? Aí nós vamos analisar o gráfico e ver o ponto de fusão e o ponto de ebulição. O ponto de fusão nós aprendemos que é a primeira quina aqui da escada. Então a fusão começa exatamente nessa primeira quina. Então o ponto de fusão aqui, que é a temperatura que ele está querendo saber, está aqui 25. Porque isso aqui representa valores de temperatura. Está aqui graus Celsius. Então 25 graus, tá certo? Então vamos responder aqui. Fusão. Colocar aqui, fusão 25 graus Celsius. E agora vamos ver a ebulição. A ebulição é a segunda quina. Tá? A ebulição começa aqui e termina aqui. Então o ponto de ebulição aqui, 95. Então 95 graus. Tá certo? Muito bem. Agora vamos para a letra C. Letra C. Quanto tempo durou a fusão e a ebulição? Então aqui agora está falando de tempo. Toda vez que a pergunta for sobre tempo, nós precisamos analisar os valores que estão aqui na horizontal. O nosso tempo aqui está em minutos, tá certo? Então ele quer saber quanto tempo durou a fusão e quanto tempo durou a ebulição. Então vamos primeiro para a fusão. A fusão começou aqui e terminou aqui. Então, como ele está perguntando sobre tempo, nós vamos observar os valores de baixo. Então a fusão começou aqui em 20 minutos, está aqui, ó. Descendo a linha pontilhada aí, está na direção do 20. Começou em 20 e terminou aqui. Descendo aqui, está na direção do 60. Então começou em 20 e terminou em 60.
De 20 para 60 se passaram 40 minutos. Então o tempo de duração da fusão foi 40 minutos. Então vamos colocar aqui logo, ó, fusão, 40 minutos, tá certo? Agora vamos ver a ebulição. A ebulição começou aqui e terminou aqui. Então, se ela começou aqui, descendo aqui, nós vamos para 80 minutos. Começou em 80 minutos. Terminou aqui, descendo aqui, está em 120 minutos. Então, se começou em 80 e terminou em 120, passaram-se também 40 minutos, porque de 80 para 120 passaram-se 40 minutos. Então, vou chegar aqui em ebulição, vou colocar 40 minutos. Pronto, abreviar aqui, 40 minutos. Muito bem, vamos para a letra D. Quais os estados físicos da substância A? 10, 50 e 110 graus. Então, ele quer saber que os estados físicos dessa substância que está sendo aquecida a 10 graus, 50 graus e 110 graus. Então, nós acreditamos que em cada temperatura aqui que ele pediu, vai ser um estado físico diferente. Então, primeiro vamos ver aqui em 10 graus. Vamos aqui para o gráfico. Toda vez que falar de temperatura, são os valores na vertical. Então, 10 graus estão aqui, 10 graus, tá vendo? O zero aqui embaixo, 5, 10. Então, 10 graus está aqui, 10 graus. Então, se você puxar uma linha para aqui, pontilhada, vai tocar nessa linha aqui, ó, que está subindo. Então, daqui até aqui, a gente aprendeu que a substância está apenas sendo aquecida. Aqui só tem o estado sólido, tá certo? Então, daqui até aqui, a substância está apenas no estado sólido. Ela não começou a derreter ainda, ela só começa a derreter quando começa aqui a fusão. Da fusão para baixo, é estado sólido. Então, aqui, vamos colocar aqui 10 graus, eu vou colocar aqui abaixo do 10 o S de sólido, tá certo? Agora ele quer saber com 50 graus. Vamos aqui no gráfico. 50 não está aparecendo aqui, mas obviamente vai estar entre 40 e 60, tá certo? 40 e 60. Então 50 graus está aqui. Se eu puxar uma linha aqui, ó, uma linha em direção aqui na horizontal, vai tocar aqui nessa linha. A gente aprendeu que daqui até aqui é líquido, porque daqui até aqui é a fusão. É sólido mais líquido, porque está derretendo a substância. Então, nós observamos aqui a parte que está sólida ainda e a parte que já derreteu, que já se transformou em líquido. E quando chega aqui no final da fusão, só tem líquido. Então, daqui até aqui, antes de começar a ebulição, a substância está no estado líquido. Tá certo? Então, com 50 graus, vamos colocar aqui líquido. O outro valor de temperatura que ele quer saber é 110 graus. Vamos lá no gráfico. 110 está aqui. Observe aí. Se a gente puxar uma linha aqui na horizontal, vai tocar aqui. Então a gente aprendeu. Vamos lá. Aqui começa a ebulição. E termina aqui. Então a ebulição tem a parte líquida, que está fervendo. E tem a parte gasosa, que é o vapor que está subindo. Quando chega aqui no final da ebulição, todo o líquido evaporou, só tem a parte gasosa. Então daqui para cima só tem o estado de vapor, tá certo? Então com 110 graus está tocando nessa linha. Essa linha aqui representa a substância no estado gasoso. Então letra G de gasoso, tá certo? Vamos agora para a letra E. Quais os estados físicos da substância a 25, 70, 10 e 90 minutos? Então ele deu aqui 4 valores de tempo e quer que a gente diga qual estado físico em cada valor desses aí, tá certo? Então vamos primeiro aqui para 25 minutos. Aí nós vamos no gráfico e sabendo que minutos os valores, ou são os valores aí na horizontal. Então onde está 25 minutos? Eu tenho aqui 20 minutos e 40 minutos. Então, claro que 25 está aqui entre 20 e 40. Está mais ou menos aqui, depois do 20. Então, se a gente subir uma linha aqui, observe que vai tocar nesse espaço aqui. Então, esse espaço aqui, compreendido por esses dois pontos, é a fusão.
a fusão começa aqui e termina aqui. Então, durante a fusão, a substância se apresenta em dois estados físicos, sólido e líquido. Então, com 25 minutos, a substância está no estado sólido e estado líquido, tá certo? Então, eu vou colocar aqui, mais especificado aqui, ó, 25 minutos. Vou colocar aqui sólido e líquido, tá certo? Sólido e líquido, com 25 minutos. O outro valor de tempo que ele deu é 70 minutos. Aí eu vou aqui no gráfico, 70 minutos. Observe que eu tenho 60 e 80, então obviamente 70 está no meio. Então se eu subir uma linha aqui dos 70 minutos, observe que vai tocar nessa linha aqui inclinada. Observe que essa linha aqui representa a substância no estado líquido, que vai aqui do final da fusão até o início da ebulição. Então, todo esse espaço aqui compreendido entre esses dois pontos, a substância está no estado líquido. Então, como 70 minutos tocou nessa linha, certo? Então, aqui a substância está no estado líquido. Então, eu vou colocar aqui, ó, 70 minutos. Puxar aqui uma setinha. Colocar aqui líquido, certo? Líquido. Agora vamos para o outro valor, que é 10 minutos. Eu vou aqui no gráfico. 10 minutos está aqui, tá vendo? 10 minutos. Então 10 minutos está aqui. Se eu subir uma linha aqui, vai tocar exatamente nessa parte da linha inclinada que a substância está no estado sólido. Como nós já vimos que daqui até aqui a substância está sólida. Então aqui colocar aqui 10 minutos. Puxar uma setinha aqui e colocar S de sólida. O S de sólido, tá certo? E vamos aqui para 90 minutos, que é outro valor de tempo. 90 minutos no gráfico está mais ou menos aqui. Que eu tenho aqui 80 e 100. Então 90 está no meio, valor intermediário. Se eu subir uma linha aqui do 90, uma linha aqui na vertical reta, vai tocar aqui nessa linha. Esse espaço aqui é a ebulição, que vai desse ponto até esse. Então, qualquer valor que fica entre esses dois pontos aqui, que é a ebulição, a substância está nos dois estados, líquido e gasoso. Tem a parte líquida e tem a parte gasosa, que é aquela parte que está evaporando. Então, a gente observa os dois estados físicos, líquido e gasoso. Então, 90 tocou exatamente nessa linha. Então, vamos colocar aqui, ó, 90 minutos. Puxar aqui uma setinha. Vai ser líquido e gasoso. Líquido e gasoso. Tá certo? Assim respondemos a letra E. Agora vamos para a letra F, que é a última desse exercício. Classifica o sistema em homogêneo ou heterogêneo a 25 minutos ou 25 graus Celsius, 80 graus Celsius, 15 minutos e 100 minutos. Então ele quer que a gente diga qual a classificação desse sistema, ou seja, se é homogêneo ou heterogêneo, nesses dois valores de temperatura e nesses dois valores de tempo. Então vamos primeiro aqui para os valores de temperatura. Primeiro aqui é 25 graus. Eu vou procurar aqui no gráfico 25 graus. 25 está aqui. É exatamente o ponto de fusão. Então, se é o ponto de fusão e vai permanecer 25 durante todo o processo de fusão, a gente aprendeu que durante a fusão a substância se apresenta em sólido e líquido, porque se ela está derretendo, a gente vê a parte que não derreteu ainda e vê a parte que já derreteu, que já se transformou em líquido. Então a gente vai observar duas fases, a fase sólida e a fase líquida. Se a gente observa duas fases, a gente chama esse sistema de heterogêneo. Então aqui, ó, com 25 graus vai ser heterogêneo, tá certo? Abreviei aqui, heterogêneo. Agora 80 graus, eu vou lá no gráfico olhar 80. 80 está aqui, observa aí o 80, tá certo? Se a gente puxar uma linha aqui na horizontal, vai tocar aqui, ó. Então, essa linha aqui que está compreendida entre esses dois pontos, ó, final da fusão e início da ebulição, a substância está apenas no estado líquido.
Então a gente olha, só vai ver a substância no estado líquido, só vamos ver uma fase. Então isso aqui é homogêneo, uma fase só é homogêneo. Homogêneo. Agora com 15 minutos. Minutos são os valores aqui da horizontal. Então vamos localizar 15 minutos. Aqui eu tenho 10 minutos e 20. Então, obviamente, o 15 está aqui no meio. Está aqui, ó. Se a gente subir uma linha aqui do 15, uma linha reta aqui na horizontal, vai tocar nesse ponto aqui. Então, esse ponto aqui, certo? Está entre o início da fusão e o início aqui do aquecimento da substância. Então, todo esse espaço aqui, a substância está no estado sólido, tá certo? Então, se ela está no estado sólido, a gente vê apenas o estado sólido. Então, vê apenas uma fase. Então, aqui ela está, ela é classificada como homogêneo. Homogêneo, tá certo? E para finalizar, 100 minutos. Vamos no gráfico. 100 minutos está aqui, ó. Então, se a gente subir uma linha aqui do 100, uma linha reta aqui na vertical, vai tocar aqui nessa linha, que é exatamente a ebulição, que está compreendida entre esses dois pontos. Então, durante a ebulição, a gente observa dois estados físicos, o líquido e o gasoso. Então, a gente vai enxergar duas fases, a parte líquida e a parte gasosa, ou a parte formada pelo vapor. Então, se a gente está enxergando duas fases, significa que esse sistema é heterogêneo. Então, vamos colocar aqui como heterogêneo, tá certo? Muito bem, assim nós resolvemos todos os itens aqui desse exercício. Vamos agora fazer o exercício número 2. Vou colocar aí na tela para vocês o exercício número 2. Que é um exercício também muito comum, tá certo? Não tem um gráfico, mas tem uma tabela. E também vai se tratar de estado físico. Então aqui diz assim: observe a tabela e diga o estado físico de cada substância a 30 graus. Eu tenho que lembrar sempre desse 30 graus aqui, porque todas as substâncias da tabela serão analisadas de acordo com esse valor de temperatura, em 30 graus. O que eu tenho dentro dessa tabela? Eu tenho aqui os materiais, que são mercúrio, amônia, benzeno e naftaleno. E eu tenho o ponto de fusão de cada uma dessas substâncias e também o ponto de ebulição. Então não esqueça, ponto de fusão é a temperatura que derrete e ponto de ebulição é a temperatura que ferve. Tá certo? Muito bem. Então nós vamos aqui analisar agora cada uma dessas substâncias a 30 graus. Ele quer saber o estado físico de cada uma delas, se é sólido, líquido ou gasoso, a 30 graus. Então vamos para a primeira substância. O mercúrio. O mercúrio está dizendo que o ponto de fusão dele é menos 38 graus,87. Ou seja, é um valor negativo, menor do que zero. Ou seja, ele derrete, ele passa do estado sólido para o líquido a menos 38 graus. Porém, ele quer saber com 30 graus. Então, se o mercúrio derrete com menos 38, é claro que com 30 graus já é um valor superior a menos 38. Então, ele já derreteu, tá certo? Já está no estado líquido, tá certo? Então, com 30 graus é uma temperatura que o mercúrio já derreteu, porque 30 é maior do que menos 38. Então, já está no estado líquido. Porém, vamos observar se ele também já evaporou. O ponto de ebulição do mercúrio, ou seja, ele passa do estado líquido para o gasoso, a 356,9 graus. Então ele só vai evaporar, só vai virar vapor com 356 graus,9. Então, com 30 graus, que é a temperatura que ele deu para a gente analisar, o mercúrio ainda não se transformou em vapor, porque o 30 é menor do que o 356,9. Então esse valor 30 ficaria entre menos 38, ou seja, ele é maior do que menos 38, mas ficaria antes de 356, ou seja, ele é menor do que 356. Então, com 30 graus, veja que é um valor intermediário.
Então, toda vez que o valor que ele deu for um valor intermediário, a substância está no estado líquido. Se esse valor que ele der ficar no início, a substância está no estado sólido. Se ficar no meio, está no estado líquido. E se ficar no final, está no estado gasoso. Então, o mercúrio aqui ele está no estado líquido. Com 30 graus, ele está no estado líquido. Porque 30 graus é maior do que o ponto de fusão, já derreteu. Porém, é menor do que o ponto de ebulição. Ainda não evaporou, tá certo? Vamos agora analisar a amônia. A amônia, o ponto de fusão dela é menos 77, que é um valor também negativo, ou seja, menor do que zero. Menos 77,7. Então, com 30 graus, o 30 graus é maior do que o menos 77. Então, significa que a amônia já derreteu. Com 30 graus, ela já derreteu, porque 30 é um valor superior ao ponto de fusão. Tá certo? Porém, está dizendo aqui na tabela que o ponto de ebulição da amônia é menos 33, ou seja, um valor também negativo, menor do que zero. Então, 30 graus, que é o valor que ele deu no exercício, 30 graus, é maior também do que menos 33. Então, esse 30 ficaria depois do menos 33. Ou seja, a amônia aqui já evaporou também, está no estado gasoso. Porque o 30, que é a temperatura que ele deu, é maior do que a temperatura de fusão e maior também do que a temperatura de ebulição. Tá certo? Então, observe que se a gente for localizar esse valor de 30 graus, ele vai ficar depois do menos 34, porque ele é maior do que o menos 33,4. Então, a substância está no estado gasoso, tá certo? Vamos agora analisar o benzeno. O ponto de fusão do benzeno é 5,5 graus. Tá certo? Então, se o valor que ele deu no exercício é 30, o 30 é maior do que 5,5. Então, significa que com 30 graus o benzeno já derreteu, porque ele derrete com 5,5. Então, se ele derrete com 5,5, com 30 ele já derreteu, porque é um valor superior. Tá certo? Porém, o benzeno só vai evaporar com 80 graus. E o 30 que deu no exercício é menor do que 80. Então, se o benzeno só evapora com 80, é claro que com 30 ele ainda não evaporou. Ele derreteu porque o 30 é maior do que o 5, porém ainda não evaporou porque o 30 é menor do que o 80. Se a gente fosse localizar esse valor 30 graus aqui, ele ficaria no meio. Porque ele é maior do que o 5,5, porém é menor do que o 80,1. Então, se ficou no meio, a substância está no estado líquido, que é o estado intermediário entre o sólido e o gasoso. Certo? E agora vamos para o último aqui, que é o naftaleno. O ponto de fusão do naftaleno, ou seja, ele derrete com 80 graus. E a temperatura que ele deu no exercício, nós temos aqui no exercício, é 30 graus. O 30 é menor do que o 80. Ou seja, se o naftaleno só derrete com 80, é claro que com 30 ele não derreteu ainda. Então, se a gente fosse localizar esse valor 30 aqui entre esses números, ele ficaria no início. O 30 ficaria no início porque ele é menor do que 80. Então, com 30 graus, o naftaleno ainda não derreteu. Ele só vai começar a derreter com 80. Então, com 30 graus, ele é sólido. Tá certo? Então, esse tipo de exercício é um exercício muito comum também. Pronto, gente. Assim nós concluímos os 2 exercícios que eu tinha programado aqui. Certo? Um forte abraço a todos e até a nossa próxima videoaula.